Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme e o vídeo de hoje é para falar de psicopatas, o famoso transtorno de personalidade antissocial. Quer saber mais? Assista esse vídeo até o final. Oi pessoal, eu sou o Dr. Labinas, eu sou médico psiquiatra e esse é o meu canal, o Instituto Labinas. Ao final do vídeo, se você gostar, não esqueça de se inscrever, de dar o like, comentar e também ativa o sininho, porque toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo no YouTube e também coloco de terça e sexta-feira esses vídeos lá no Instagram, no IGTV. Então pessoal, hoje eu vou falar sobre o transtorno de personalidade antissocial, famoso pelo nome psicopata e transtorno também de sociopata, sociopatia. Ele é muito confundido, muitas pessoas falam, então eu sou antissocial, quer dizer que eu sou um psicopata? Não, a pessoa antissocial, aquela que o leigo diz que não interage muito com os outros, gosta de ficar sozinha, essa é uma pessoa antissocial no termo leigo. O termo antissocial na psiquiatria não significa isso, significa o psicopata, o sociopata. É como a gente chama essas pessoas de transtorno de personalidade antissocial, tá bom? Vamos lá então. O que na verdade é o transtorno de personalidade antissocial? A gente conhece muito com casos famosos, né, de psicopatas, de serial killers, que muitas vezes são, obviamente, psicopatas. A gente vê de filmes e seriados, Jason, por exemplo, que são pessoas violentas, agressivas, que matam pessoas em séries. Normalmente tem esses tipos de transtorno psiquiátrico, mas não só. Então a ideia do vídeo hoje é vocês entenderem, conseguirem reconhecer na população quem tem esses traços e pensar, poxa, isso aqui talvez mereça conversar com essa pessoa para essa pessoa buscar ajuda, ou para eu ficar até longe dessa pessoa, já que ela tem esses comportamentos que de fato me fazem mal, ou reconhecer algum familiar, alguma pessoa próxima que tem isso, que você não está conseguindo lidar direito com essa pessoa, e entender que ela tem funcionado dentro desse padrão grave, tá? O transtorno de personalidade antissocial, ele é mais frequente em homens, então acredita-se que até 3% da população dos homens tenha o quadro, enquanto nas mulheres ele é menos frequente. Estima-se que até 1% ou menos das mulheres têm esses tipos de diagnóstico. E a pessoa com esse transtorno de personalidade, ela tem um padrão persistente de ser disruptiva, de ser agressiva, de ser hostil, ou de intimidação em relação ao outro. Então é uma pessoa que parte do diagnóstico é isso, ela não segue regras, ela não liga para o direito dos outros, ela não se importa muito, então a questão de falta de empatia, de desprezo pelo outro, assim, é algo muito frequente. Então ela tem esse desprezo, ela ignora o outro, ela muitas vezes tem padrões de agressividade, então com oscilações e às vezes atos muito impulsivos, age muito impulsivamente, agride a outra pessoa verbalmente, fisicamente, arranja brigas que não desnecessariamente, que não na verdade precisariam ter acontecido, elas manipulam as situações para acontecer do jeito que elas querem, elas também muitas vezes tentam de certa forma seduzir o outro de uma maneira também manipuladora para conseguir atingir as coisas que querem. Então, as mentiras com manipulação, a agressividade, a hostilidade, a impaciência são dois fatores muito intensos que levam inclusive a uma agressividade física, a violência sexual, então estupro muitas vezes, agride muitas vezes o companheiro, a companheira, seja no sexo, seja em casa, em violências domésticas. Então esses tipos de padrão são muito frequentes. E isso tudo dentro de algo que é fora que transgride o direito do outro. Então são pessoas que ela tem desprezo por regras, por leis, pelo status do ambiente. Então ela assintosamente ela provoca, ela destrói, ela transgride para conseguir se satisfazer. Então essa ausência de empatia, esse olhar só para ela é algo muito frequente. Tanto é que a gente vê que, por exemplo, um psicopata que é um serial killer, em que mata várias pessoas, mata por prazer, manipula, ou uma pessoa que abusa sexualmente de várias outras pessoas, de várias mulheres, por exemplo, a gente sabe que ela tem esse padrão. Então
ela transgride as regras, ela despreza o que o outro está sentindo, ela é agressiva, ela às vezes até manipula. Então a gente vê alguns serial killers, por exemplo, que eles manipulam, eles seduzem para conseguir as coisas que eles querem. Mas lembre-se bem, não necessariamente a morte ou o estupro está envolvida dentro dessa pessoa, desse psicopata. Às vezes a gente tem pessoas que elas mentem por questões financeiras, por às vezes vieses políticos, às vezes, isso fora partidos, tá? Fora viés, a ver com partidarismo ou figuras públicas. Estou dizendo que muitas vezes a pessoa, por questões políticas, por ganho de ter mais poder, ter mais influência, ter mais status, ela também tem essas mentiras e manipulações para conseguir o que ela quer, tá bom? Então, parte do diagnóstico, quando a gente pensa no DSM-5, que é o diagnóstico em psiquiatria, a gente sabe que o desprezo pelo outro é um fator fundamental. E dentro disso, normalmente a gente precisa de 3 outros critérios para fazer um diagnóstico de transtorno da personalidade antissocial. Essa pessoa precisa ter mais que 18 anos, tá? Então a gente não faz diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial em pessoas menores de 18 anos. É comum, eu ouço às vezes até profissionais falando, porque aquele é um menino de 12 anos que é um psicopata. Não, a gente não fala isso. Pessoas que têm padrões muito parecidos, então um adolescente ou uma criança com comportamentos muito parecidos com o do psicopata, mas que tem menos que 18 anos, a gente chama essa pessoa de um transtorno de conduta, por exemplo, ou de um transtorno opositor desafiador, mas o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial só é feito a partir dos 18 anos. Então esse é um critério muito necessário. Então essa pessoa que tem desprezo pelos outros, ela tem outros sinais e sintomas. Ela precisa ter 3, mas ela pode agir de maneira agressiva, agir de maneira impulsiva, mentir, manipular, tá? E aí todos essas de maneiras às vezes extremas. Às vezes ela manipula para conseguir matar a pessoa, para conseguir roubar a pessoa, mas ela também pode manipular por desejos sexuais, ela pode manipular por às vezes uma questão de estupro, ela pode fazer um abuso psicológico. Então você tem um marido que faz um abuso psicológico da mulher e faz essa pressão excessiva sobre ela, também é uma forma de manipulação. Então a gente tem as mentiras, a gente tem a deficiência, né? O déficit nessa empatia. A pessoa não consegue ter empatia pelo outro, não consegue olhar o outro por esse olhar, tá? Então é uma outra coisa que acontece. Roubos, sequestros, a violência sexual são fatores muito associados ao transtorno de personalidade antissocial, tá? A gente sabe que dentro de presídios, por exemplo, tem muitas pessoas que têm características dentro disso, que tiveram suas disrupturas na vida, justificáveis ou não, né? Mas elas tiveram suas rupturas na vida e acabaram tendo esse tipo de comportamento. Então presídios, por exemplo, são lugares que têm muito isso, tá? E o que leva, né? Pensando que essas pessoas, por exemplo, estão presas, algumas delas, né? Obviamente não todas, mas acredita-se que até 20% da população carcerária tenha. O que leva essas pessoas a terem esse comportamento? Então, quais os fatores de risco para o desenvolvimento de um transtorno de personalidade antissocial? Você tem um parente de primeiro grau com um quadro desse, você tem um parente de primeiro grau com algum transtorno de personalidade, um borderline, por exemplo, você ter violência na infância, negligência na infância. E a violência pode ser física, pode ser sexual, tá? Então uma criança que sofre violência dos pais. A gente tem o uso de substâncias ilícitas como dependência, então dependência química, seja por álcool, seja por drogas, também nos pais. Você pode não ter sido abusado ou violentado, mas você presenciar com frequência violência doméstica também é um fator de risco, tá? Ter pais com transtornos psiquiátricos graves também é um outro fator de risco. Viver em comunidades violentas também, então essa parte social também é muito importante, também gera isso. E obviamente pessoas que com uma predisposição para esses tipos de transtornos mentais, tá? E aí, se você tem um TDAH, um transtorno de conduta na infância e adolescência, também é um fator de risco. Lembrando que isso que eu digo é tudo fator de risco. Não quer dizer que todo mundo que vive num ambiente violento vá desenvolver esse quadro, nem todo mundo que tem TDAH vá desenvolver esse quadro. Mas passar por esses eventos, ter esses quadros, normalmente é um fator de risco, tem a propensão para, tá? E aí dentro dessa clínica, né, a pessoa além de tudo, ela também ela vai desenvolver aquela ausência de remorso pelas coisas que ela faz, que é algo muito grave, né?
Então ela não se arrepende de toda a violência, manipulação e mentira que ela tem ao longo da sua vida, tá bom? Então esses são fatores de risco, aqui são as principais causas, eu expliquei quais são os principais sinais e sintomas, como isso acontece no dia a dia, e olha, esse cara não necessariamente é aquele famoso serial killer, às vezes você está convivendo com alguém que é assim, às vezes você convive com alguém que é mais manipulador, mentiroso, agressivo, que tende a tentar controlar as situações. Então, isso é importante para você olhar na tua vida, ao teu redor, assim, como que estão as suas relações no trabalho, relações pessoais, tá? Porque a gente pode ter, às vezes, um chefe com um quadro assim, a gente pode, às vezes, ter um funcionário também que tem um quadro como esse. Então, as pessoas estão no nosso dia a dia. Até 3% da população pode ter um quadro, menos, né? 3% dos homens podem ter um quadro como esse, então é algo que a gente tem que ficar, obviamente, atento, tá? E para tratar, o tratamento é muito difícil, o tratamento é com terapia. Então, é muita terapia para essa pessoa. Problema, normalmente ela não aceita a terapia, porque ela não se vê, aquilo não traz incômodo para ela. Às vezes ela até busca terapia ou busca tratamento psiquiátrico, porque ela sente sintomas ansiosos, depressivos, mas não é comum. Algumas sim, sem ter necessidade, mas invariavelmente a maior parte das pessoas que vão por tratamento, elas vão por tratamento ou por pressão legal, porque teve problemas com juizado, problemas de direito, e estão presas, ou problemas na justiça que mandam que ela faça um tratamento ou acompanhamento psicológico, ou porque algum familiar solicita que essa pessoa faça um acompanhamento psicológico. E mesmo assim, nessas duas opções, o tratamento ele é muita terapia, com muita frequência, uma reabilitação social dessa pessoa, um treino de habilidades sociais para essa pessoa, um treino de começar a exercer a empatia, de começar a olhar o outro, mas é difícil. Os remédios, eles não são curativos, nem tratam, eles não são curativos, eles são algo paliativo. Eles ajudam no tratamento da agressividade, da oscilação de humor, da impulsividade. Então, antipsicóticos, estabilizadores de humor e às vezes antidepressivos ajudam no manejo desses sinais e sintomas da doença. Um transtorno de personalidade antissocial, ao longo do tempo, ele tende a melhorar. Os sinais e sintomas vão ficando cada vez menores, cada vez menos excessivos, e a pessoa vai melhorando com o passar do tempo. Então, às vezes você olha aquele idoso, um 80, 85 anos, que foi um baita de um psicopata lá quando mais jovem, e você olha para ele e fala, nossa, mas agora ele está tão mais calmo, ele não é mais assim. Sim, porque normalmente o psicopata vai melhorando conforme ele vai ficando mais velho, tá? Então esse é um dado importante também. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem um outro vídeo que vocês estão pedindo, que é a diferença de narcisista com o psicopata, que eu acho que vai ser bem legal falar, eu vou também me planejar para fazer. E se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.